Olá, meu querido. Esse é o canal Amigo de Deus. Estamos aqui mais uma vez para mais um estudo. Todas terças e sextas, sempre uma palavra nova para que a gente possa estar crescendo junto através da palavra de Deus. Eu sou o pastor Fausto e hoje eu quero ministrar ao seu coração sobre quebrando a esterilidade. Abre a palavra de Deus comigo no livro de Lucas. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 6. Lucas 13, 6 diz: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto e não achando. Disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e coloque esterco. E se der fruto ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Glória a Deus, meu querido. Esse é um texto muito importante, porque mostra a expectativa de Deus e a presença dele sobre as nossas vidas, continuamente esperando fruto. Em um dos vídeos anteriores nós falamos sobre as características, o fruto de um cristão. Está ali no livro de Mateus capítulo 5, no sermão das bem-aventuranças, tem os frutos que o Senhor espera de nós. E nesse texto que nós lemos no livro de Lucas, diz que o Senhor, depois de algumas vezes procurar esses frutos, não encontrando, diz: olha, esta árvore, esta pessoa, esse servo está ocupando a terra inutilmente. E no ato de misericórdia, há uma nova oportunidade. Deus é um Deus de novas oportunidades. Mas essa nova oportunidade, ela está sujeita a algo. Cavar até encontrar as raízes dessa árvore. Cavar as nossas vidas até nós encontrarmos aonde nós estamos enraizados, alicerçados. E ali, lançado é esterco. Há uma chave, essa chave que eu vou te entregar nesse vídeo. Há uma chave para que toda a esterilidade seja quebrada. Há uma chave para que os frutos voltem a vingar. Há uma chave para um recomeço ministerial. Há uma chave que aviva e desperta as promessas de Deus sobre a nossa vida. Há uma chave que traz prosperidade no reino de Deus. E essa chave se chama humildade. Quando foi cavado e encontrado a raiz e o alicerce, imediatamente ali foi lançado esterco. Humilhação, constrangimento. Essa árvore, ela é uma pessoa que não dá frutos, e nessa árvore, na raiz dessa árvore, foi lançado algo que vai causar humilhação. A humildade, ela é uma chave para destravar ministérios e para voltar a dar frutos. A humildade é uma chave poderosa. A palavra do Senhor diz no mesmo livro de Lucas, pouquinho para frente, a palavra do Senhor, ela diz que aquele que se exalta, o soberbo, aquele que exalta a si mesmo, ele será humilhado. Mas aquele que humilha a si mesmo, ele será exaltado. A promessa de Deus não é que nós deveríamos ser humilhados. A promessa de Deus é que nós deveríamos nos humilhar. Um coração humilde na presença de Deus faz com que Deus nos exalte. Livro de Tiago capítulo 4, versículo 6. Diz que Deus, ele resiste ao soberbo. E Deus, ele dá graça, Deus, ele exalta o humilde. Muitas humilhações na caminhada ministerial têm exatamente a ver com isso. A humilhação é o tratamento de Deus para aquele que precisa recomeçar. Porque a soberba, ela traz um nível de resistência da parte de Deus. E ela só é quebrada através da humilhação. Quando o apóstolo Paulo começa o ministério dele, ele diz: eu sou Paulo, formado aos pés de Gamaliel. Paulo, ele teve a melhor instrução dentre todos os apóstolos.
a melhor faculdade de teologia, era o maior conhecedor da palavra de Deus. Ele dizia: sou Paulo, formado aos pés de Gamaliel. Passado algum tempo, quando Paulo entende que a soberba traz uma resistência da parte de Deus, ele diz: eu sou Paulo, o menor dos apóstolos. Eu sou Paulo e eu pego toda a minha bagagem, toda a escola que eu fiz com Gamaliel, toda a teologia que eu aprendi, todo o meu passado religioso, todos os meus diplomas, eu considero isso esterco. Paulo, ele aprende a ter um coração humilde. Paulo, ele não está desconsiderando e não abrindo mão de todo o conhecimento que ele teve. Pelo contrário, Paulo pegou todo o conhecimento que ele teve e canalizou isso a serviço do reino de Deus. Só que só teve o respaldo de Deus a partir do momento que Paulo, ele se tornou um homem humilde. Quando a esterilidade está presente no ministério, quando a esterilidade está presente em um filho de Deus, é necessário parar, em primeiro lugar, procurar as raízes. Aonde as nossas raízes estão conectadas. Eu costumo dizer que tem o crente alface e o crente abacate. O crente alface, o alface ele vinga em 20 dias, e a raiz do alface ela é extremamente pequena. De tal maneira que você precisa levar a água até o alface, porque o alface e a raiz do alface ela é muito curta, não vai procurar a água onde ela está. Mas em 20 dias, o alface está bom. Tem um crente abacate. Demora 20 anos para ele dar um bom fruto. Só que a raiz do abacate, quase o mesmo tanto que o abacateiro cresce para cima, é uma árvore muito grande. É o mesmo tanto que a raiz cresce para baixo. A raiz, ela perfura o que precisar perfurar, ela percorre a distância que ela precisar percorrer até ela encontrar a água certa, suficiente para dar o fruto correto. Quando nós entendemos onde a nossa raiz está conectada, é tempo sim. E nós olhamos para as nossas vidas na ótica de Deus. Não seria tempo de termos um coração mais humilde? Não seria tempo de se humilhar na presença de Deus para que Ele nos exalte? Porque o soberbo é aquele que não faz nada. O soberbo, ele é o alface, ele fica parado, ele acha que ele é merecedor, que tudo venha na direção dele. Ele acha que o reino tem que girar ao redor dele. E quando ele cava, as raízes estão muito pequenas e ele é alguém extremamente soberbo. Ele não encontra o alimento correto e ele também não dá o fruto correto. Mas o cristão humilde é aquele que faz o que for necessário para encontrar a verdade. Faz o que for necessário para encontrar o alimento correto e a verdadeira presença de Jesus. E quando ele a encontra, ele tem um coração humilde. Quando nós entendemos que nós somos uma semente, nós não nos importamos de morrer, de sofrer, que joguem terra sobre as nossas vidas. Jesus disse: se o grão de trigo não morrer, não se esvaziar de si mesmo, ele não pode dar fruto. Se nós não formos homens e mulheres com um coração humilde, nós não vamos conseguir dar o fruto que Deus espera de nós. Posso usar o exemplo de Davi e Saul. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas quem pecou mais, Davi ou Saul? Davi. Não só pecou mais, como os pecados de Davi aos olhos do homem foram pecados muito mais graves. Quando Deus olha para Davi e diz: Davi, você é um homem sanguinário, você tem facilidade para matar as pessoas, para derramar o sangue de pessoas. Davi, ele adulterou e ele matou o marido da sua amante para ficar com ela. Davi foi um homem que pecou muito. Saul também pecou, mas numa proporção e numa intensidade muito menor. Mas qual é a resposta desses homens à presença de Deus? Porque quando Davi peca, ele é repreendido por um profeta. E imediatamente, quando Davi é repreendido pelo profeta Natã, Davi se prostra, Davi rasga as suas vestes, Davi joga pó sobre a sua cabeça e diz: Senhor, sou eu sou um homem pecador. Tem misericórdia de mim.
Davi era um homem com um coração tão humilde diante do Senhor, que o Senhor dava a ele as maneiras que ele poderia ser punido. Porque Deus sabia que Davi ia aceitar a disciplina. Deus disciplina todos quanto Ele ama. Para ser filho de Deus é necessário passar pela disciplina. Para ser filho de Deus é necessário aceitar a disciplina. A Bíblia diz, se você está sem disciplina, você é soberbo. E você não é filho de Deus, você é bastardo. Deus chega para Davi e diz, Davi, o que você quer? Você quer que eu te entregue nas mãos dos seus inimigos? Você quer que eu lance fome sobre a terra? Davi, o que você quer? Qual é a disciplina que você está esperando? Você quer que eu lance uma enfermidade sobre o povo? E Davi escolhia. Davi, um homem com um coração humilde, sabia se sujeitar a Deus. Em contrapartida a Saul, Saul também peca. Saul também é repreendido por um profeta. Mas no momento da repreensão, Saul diz, não é bem assim. Não é dessa forma, não é que eu esteja errado, eu estou fazendo de uma maneira diferente. Não é que eu errei, você precisa ver as coisas do meu ponto de vista, eu acho que é dessa forma. As nossas desculpas mostram a soberba que está no nosso coração. Como hoje, pessoas que têm um ministério grande, um chamado grande da parte de Deus, estão estéreis porque estão se escondendo atrás de desculpas. Eu não vou à igreja por causa disso, eu não oro por causa disso, eu não prego por causa daquilo. Eu não me relaciono com pessoas por causa daquele outro. Tem desculpas para as maiores atrocidades. Desculpa para os maiores pecados, e quando são confrontados, ao invés de ter um coração humilde, demonstram um coração soberbo que resiste. Mas a solução para a quebra da esterilidade, a misericórdia de Deus é dar mais uma oportunidade para que nós venhamos a nos humilhar. O Evangelho é um Evangelho simples e acessível. A esterilidade, meu irmão, tem uma causa: soberba. Por isso a igreja ela não precisa de líderes. A igreja ela precisa de pais. Porque o líder ele pode gerenciar tudo de uma maneira soberba, com muita altivez. Mas o pai, mesmo cuidando do filho, o pai, mesmo disciplinando o filho, ele faz com humildade, ele faz com serenidade, ele faz com imparcialidade. Corrige para que algo melhor aconteça. A igreja precisa de homens e mulheres humildes, com coração humilde. A soberba, ela é a chave de Satanás para destruir ministérios. Todas as vezes que um demônio se manifestou no ministério de Jesus, o demônio olhava para Jesus e dizia, Jesus, você é o santo de Deus, você é o filho de Deus, você é santo, você é maravilhoso, você é grande, você é incomparável, meu irmão. O que Satanás queria se manifestando e fazendo propaganda de Cristo? Satanás queria que a soberba entrasse no coração de Cristo. Muitas vezes a manifestação maligna que está ao nosso redor, aquilo que nós recebemos como aplauso, aquilo que nós recebemos como incentivo, é a voz de Satanás, tentando promover a sua vida, tentando deixar a soberba entrar no seu coração. Quando a repreensão vem, aí nós não queremos nos humilhar. Quando Deus nos pede para fazer algo, nós falamos, eu vou fazer algo assim? Eu não faço mais isso, eu mando pessoas fazerem isso, mas eu não faço mais. Quando pessoas tentam nos corrigir, nós sempre temos a razão. Que através dessa palavra, desse princípio extremamente simples chamado humildade, você possa olhar lá em Mateus 5, a Bíblia diz, bem-aventurado são os humildes. Que Deus possa, nesse dia, te dar um coração humilde. Que você possa hoje cavar e olhar as suas raízes. Se as suas raízes são curtas e você quer que tudo venha na sua direção, talvez você tenha se tornado uma pessoa soberba e por isso você não tem frutos. Talvez você cabe, descubra que as suas raízes até são raízes grandes, você tem se esforçado. Mas você não tem aceitado o esterco, a humilhação que é própria
de todo aquele que serve a Cristo. Depois de todo o constrangimento que Jesus Cristo passou naquela caminhada, querer viver uma vida cristã sendo soberbo é querer viver uma vida cristã sendo melhor do que Cristo. Cristo esvaziou-se de si mesmo para apresentar um coração humilde. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te prospere. Que Deus coloque sabedoria nas suas palavras, que Deus coloque sabedoria no seu coração. Que Deus te dê uma vida cheia de compaixão e de misericórdia. Que você possa viver nesse tempo a quebra de toda a esterilidade que você tem experimentado no seu ministério. Que você dê muitos frutos e que os seus frutos permaneçam. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.